Você já se perguntou por que tantas pessoas desistem de suas metas? Já percebeu como começamos o ano cheio de promessas e em poucas semanas ou no primeiro mês todas elas acabam desaparecendo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 estratégias simples, rápidas e comprovadas pela ciência que aumentam drasticamente as suas chances de alcançar qualquer objetivo na vida. E atenção, se você aplicar todas, vai sentir na prática a diferença em poucos dias. Então fica comigo até o final porque eu preparei um bônus extra que pode ser o pulo do gato para você nunca mais desistir das suas metas. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos conteúdos, compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa mensagem e, claro, se inscreva aqui no meu canal, porque o que você vai aprender aqui pode realmente transformar a sua vida. Bom, e vamos direto ao assunto. A primeira estratégia é sempre escrever as suas metas. Pode parecer óbvio demais para ser verdade, mas escrever suas metas é um dos hábitos mais poderosos que você pode adotar para mudar a sua vida. Existe uma diferença enorme entre apenas pensar ou falar sobre o que você deseja e de fato registrar no papel ou em um arquivo digital. Essa diferença não é apenas psicológica, ela é comprovada pela ciência. Um estudo realizado pela Dominican University of California revelou que pessoas que escrevem suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las em comparação com aquelas que apenas guardam os objetivos na mente. E por que isso acontece? Simples. Quando você escreve, seu cérebro entende aquilo como um compromisso real. O ato de transformar pensamentos em palavras escritas cria uma espécie de contrato com você mesmo. É como se você dissesse para sua mente: isso não é mais um desejo vago, é algo que eu realmente estou assumindo como prioridade. Nós vemos exemplos claros disso no dia a dia. Pegue o caso de estudantes de concursos públicos. Muitos dizem: vou estudar para o concurso X. Essa frase sozinha não gera consistência. Com o tempo, a falta de clareza abre espaço para procrastinação. Já aquele estudante que escreve: vou estudar 2 horas por dia de segunda a sábado, focado no concurso X, aumenta radicalmente suas chances de sucesso. A diferença é a especificidade e o compromisso que o registro escrito gera. Outro exemplo prático pode ser visto no mundo dos negócios. Empreendedores que apenas dizem: quero aumentar minhas vendas, dificilmente criam estratégias eficazes. Mas quando anotam algo como: quero aumentar minhas vendas em 20% nos próximos 3 meses, fechando 10 novos contratos e ampliando minha presença digital, aí tem clareza de direção. Isso não é só organizar os esforços, mas também isso possibilita medir o seu progresso. Agora, sem deixar para depois ou para amanhã, pegue agora mesmo um papel e uma caneta, ou se preferir, para o bloco de notas do celular, escreva apenas 3 metas principais para os próximos 90 dias. E aqui vai um detalhe essencial: não ultrapasse 3. Quando tentamos abraçar o mundo, acabamos sobrecarregados e desistimos. 3 metas são suficientes para manter o foco, sem dispersar energia em dezenas de objetivos irreais. Pense em algo como ler um livro por mês até o fim do trimestre, ou guardar R$1.000 para reserva de emergência, ou ainda fazer atividade física 4 vezes por semana. Note como cada meta é clara, mensurável e possível de ser acompanhada. Isso elimina a subjetividade e transforma o objetivo em algo concreto. Resumindo, não subestime a simplicidade desse hábito. Escrever suas metas é o primeiro passo para tirar seus sonhos da abstração e trazê-los para a realidade. É o ponto de partida para a disciplina, para a consistência e, finalmente, para o resultado que você tanto deseja. Bom, agora vamos para a segunda estratégia. Reveja suas metas toda semana. Definir metas é essencial, claro, mas apenas escrever o que você deseja conquistar não é suficiente para garantir que elas se realizem. O verdadeiro poder está em revisitar essas metas com frequência, porque é nesse processo de revisão que o cérebro se mantém focado, alerta e direcionado para encontrar caminhos que aproximem você dos seus objetivos. E aqui entra em cena um mecanismo impressionante do nosso cérebro: o sistema ativador reticular. Ele funciona como um filtro que seleciona o que é relevante no meio de milhares de informações que recebemos todos os dias. Pense assim: o mundo está cheio de estímulos, mas só prestamos atenção naquilo que tem ligação com os nossos interesses e prioridades. Quer ver um exemplo? Quando você decide comprar um carro vermelho, parece que, de repente, carros vermelhos surgem em todos os lugares.
Eles já estavam lá antes, claro, mas você não percebia. O que mudou foi o seu foco. Seu cérebro passou a enxergar aquilo como relevante. Com suas metas funcionam da mesma forma. Se você revisa semanalmente, o sistema do seu cérebro passa a buscar inconscientemente sinais, oportunidades e conexões que podem ajudar você a avançar. Agora imagine a diferença entre duas pessoas. A primeira escreve suas metas no início do ano e nunca mais olha para elas. A segunda cria um ritual semanal de olhar sempre, ajustá-las e refletir sobre o progresso. Quem você acha que vai ter mais chance de chegar lá? É claro que a segunda pessoa, porque ela manteve o foco vivo. Bom, aqui vai um exercício prático que você pode aplicar já nesse próximo final de semana, no domingo. Reserve 10 a 15 minutos para rever suas metas. Pegue um caderno ou abre um documento no Docs no computador, onde você escreva seus objetivos e faça 3 perguntas simples. O que eu fiz nessa semana que me aproximou das minhas metas? Segunda pergunta, o que eu deixei de fazer e preciso corrigir? Terceira pergunta, qual será a próxima ação que eu vou executar nos próximos 7 dias? Esse ritual é muito importante porque gera consciência e responsabilidade. Ao invés de deixar suas metas esquecidas em uma gaveta ou no Docs lá do computador, você mantém ativa na sua mente. E quando a vida cotidiana começa a empurrar você para longe do que importa, essa revisão vai puxar de volta para o caminho certo. Muita gente abandona seus objetivos não porque sejam incapazes, mas porque simplesmente deixam de revisitá-los. O problema não é a falta de inteligência ou de disciplina, e sim a atenção contínua. Ao revisar suas metas semanalmente, você cria um lembrete constante de que aquilo é importante, reforça sua motivação e mantém o foco, mesmo em meio às distrações. Portanto, faça desse hábito um compromisso inegociável. Escolha um dia fixo da semana, pode ser domingo à noite, para começar a semana já alinhado, ou na segunda de manhã antes de mergulhar nas tarefas. O importante é que seja sempre no mesmo momento, transformando esse processo em um ritual sagrado de alinhamento pessoal. Revisar suas metas semanalmente não leva mais do que alguns minutos, mas pode ser o divisor de águas entre desistir no meio do caminho e alcançar resultados extraordinários. Afinal, metas esquecidas nunca são conquistadas, mas metas constantemente lembradas transformam-se em conquistas reais. Bom, agora vamos ver a terceira estratégia, que é monitorar o seu progresso. Bom, vamos lá. Definir metas claras e revisá-las semanalmente é essencial, mas é um terceiro passo que transforma completamente a sua jornada. Monitorar o progresso. Como é que funciona isso? A ciência comprova isso. Uma meta-análise que envolveu mais de 20 mil pessoas mostrou que aqueles que acompanham seus resultados de forma regular têm uma possibilidade significantemente maior de alcançar seus objetivos. Em outras palavras, não basta apenas sonhar ou planejar, é preciso medir e acompanhar o caminho percorrido. O motivo é simples e claro. O ser humano responde melhor quando consegue visualizar o avanço. Pense como funciona um videogame, tá? Cada vez que você completa uma fase ou enche uma barrinha de progresso, você sente uma descarga de motivação, de satisfação. O mesmo princípio pode e deve ser aplicado à vida real. Imagine que a sua meta seja emagrecer 10 quilos. Ao invés de esperar até o fim do processo para comemorar, celebre cada quilo eliminado. Isso cria pequenas vitórias que reforçam sua disciplina. Agora pense em uma meta financeira, economizar 20 mil reais. Se você acompanhar e comemorar cada 500 reais acumulados, somente vai perceber que está avançando. Isso vai gerar energia para continuar. Esse mecanismo psicológico é extremamente poderoso porque transforma uma meta distante e abstrata em passos tangíveis e palpáveis. Você deixa de enxergar apenas o esforço e começa a perceber os resultados concretos que já foram alcançados. Como consequência, fica muito mais difícil desistir no meio do caminho. Mas como fazer isso na prática? Não é necessário nenhum sistema sofisticado. Você pode usar algo tão simples quanto uma planilha Excel ou o Google Sheets, que permite registrar os avanços semanalmente e até criar gráficos, se você quiser, que mostram o crescimento ao longo do tempo. Se preferir algo físico, colhe uma folha de papel na parede do quarto ou do escritório e faça marcações semanais com canetinha colorida. O importante não é a ferramenta, mas é a clareza com que você enxerga o progresso. Algumas pessoas gostam de usar aplicativos de hábitos, outras preferem cadernos de anotações. Há quem crie quadros visuais com post-it, movendo cada um deles conforme avança.
formato é secundário, o que realmente importa é a sensação de que você está enchendo a barrinha do progresso passo a passo. Outro ponto fundamental é a periodicidade do monitoramento. Acompanhar seu progresso uma vez por ano não adianta, o ideal é quebrar a meta em etapas menores e mensurar semanalmente, em alguns casos, diariamente. Essa constância gera engajamento seu e mantém sua mente conectada ao objetivo. É comum vermos estudantes, como eu já falei, de concursos, por exemplo, marcando quantos exercícios resolveram por semana. Da mesma forma, empreendedores registram o número de clientes atendidos ou o faturamento alcançado. Em todos os casos, o segredo é o mesmo: dividir grandes objetivos em pequenos marcos de vitória e monitorar de perto cada avanço. Portanto, não deixe suas metas apenas no campo das intenções. Transforme o invisível em visível. Quando você enxerga claramente o quanto já percorreu, cria dentro de você uma convicção de que você vai chegar no destino. E essa convicção é o principal combustível para você continuar avançando. Bom, agora vamos ver a quarta estratégia. Visualize obstáculos e prepare planos. Muita gente acredita que visualizar apenas o sucesso é suficiente para conquistar seus objetivos, mas imagine os riscos, as formas, tudo que puder atrapalhar a sua vida, você também tem que imaginar. A ciência mostra que isso não basta só pensar no que vai dar certo, no positivo. Você cai na armadilha de já estou vitorioso e não dá certo. Aí que entra uma técnica que chama WOOP em inglês, que vem de desejo, resultado, obstáculo e plano. Essa técnica é simples e poderosa, porque obriga você a encarar a realidade. Não se trata apenas de sonhar alto, mas de prever as pedras no caminho e se preparar para superá-las. É como planejar uma viagem. Você não olha só para o destino final, também pensa no trânsito, na previsão do tempo e até nos imprevistos que podem surgir. Imagine que você decida acordar todos os dias às 6 da manhã para treinar. Esse é o desejo, ok. O resultado esperado é ter mais energia, saúde e disciplina. Mas se parar para pensar, qual é o principal obstáculo? Provavelmente dormir tarde, mexendo no celular até depois da meia-noite. Aí agora vem a parte mais importante, o plano. Nesse caso, você pode deixar o celular carregando fora do quarto, programar o despertador em outro cômodo ou combinar consigo mesmo um toque de recolher digital às 10 da noite. Assim, quando o obstáculo aparecer, você já terá uma estratégia pronta para enfrentá-lo. Outro exemplo, você quer economizar R$500 por mês. O resultado esperado é juntar 6 mil em um ano. Qual que é o obstáculo? Os gastos impulsivos, como pedir delivery toda semana ou comprar coisas por impulso em promoções. O plano pode ser simples. Usar uma conta separada só para poupança, transferindo o valor no dia em que o seu salário cair. Estabelecer uma regra de 24 horas de espera, antes de qualquer compra não planejada. Dessa forma, você reduz drasticamente as chances de falhar. A grande sacada aqui é se fazer duas perguntas sempre que pensar em uma meta. O que pode atrapalhar e o que você vai fazer quando isso acontecer. Essa antecipação funciona como um escudo contra a desistência, porque elimina o elemento surpresa. Ao invés de ser pego de surpresa por uma dificuldade, você encara essa dificuldade como parte natural do processo. Esse é um princípio que vemos em ação o tempo inteiro. Voltando, os estudantes que se preparam para concurso, por exemplo, sabem que a maior barreira não é a prova em si, mas a constância nos estudos. Ao prever que haverá dias de desânimo, eles criam planos, revisar resumos curtos quando a energia estiver baixa, ou estudar em grupo para manter a disciplina. Empreendedores também aplicam isso. Ao prever crises financeiras e montar reservas de emergência, eles estão garantindo e protegendo seu negócio. Portanto, visualizar o sucesso é importante, mas prever problemas e preparar planos transforma tudo em realidade. Quem pratica essa técnica acaba se blindando para isso. Bom, agora vamos ver a quinta estratégia, que é transformar metas em identidade. Entre todas as estratégias para alcançar objetivos, talvez essa seja a mais importante: transformar metas em parte da sua identidade. A ciência do comportamento humano mostra que temos uma tendência natural a agir de acordo com a forma como nos vemos. Em outras palavras, fazemos de tudo para confirmar a identidade que acreditamos ter. Isso significa que se você diz para você mesmo apenas quero correr, está criando uma meta frágil.
dependente da sua motivação diária, mas se muda a frase para eu sou um corredor, somente passa a agir como alguém que já incorporou esse papel. O simples ato de vestir um tênis e sair para treinar e cuidar da alimentação deixa de ser apenas uma tarefa e passa a ser um reflexo de você mesmo. Esse princípio vale para qualquer área da vida. Não diga quero economizar dinheiro porque isso soa como uma obrigação externa, algo que você precisa forçar. Ao invés disso, diga eu sou uma pessoa financeiramente responsável. Essa mudança de linguagem e mentalidade altera a forma como você se comporta nas pequenas decisões do dia a dia. Desde pensar 2 vezes antes de fazer uma compra por impulso, até comemorar quando investe parte do salário. Esse fenômeno é muito visível entre atletas amadores. Pense em alguém que começa correndo apenas 5 km no parque, mas um dia decide se inscrever em uma maratona. Quando essa pessoa passa a se identificar como um maratonista, não é mais sobre correr alguns quilômetros, agora é sobre viver um estilo de vida. Ela ajusta a alimentação, organiza os treinos, dorme melhor e até muda a forma como se apresenta para os amigos. Tudo porque sua identidade agora está ligada ao compromisso com a corrida. Outro exemplo prático. Um estudante, de novo, vamos lá, que se prepara para concursos. Se ele se define apenas como alguém tentando estudar, qualquer imprevisto pode tirar ele da rota. Mas se começa dizendo eu sou um concurseiro disciplinado, sua identidade cria um padrão de comportamento. Ele passa a recusar convites que atrapalham os estudos, organiza melhor os horários e se cobra para agir de acordo com essa nova versão de si mesmo. Aqui está a grande pergunta que você deve se fazer agora. Quem você precisa se tornar para alcançar suas metas? Quer ser saudável? Então adote a identidade de alguém que cuida do corpo e da mente. Quer empreender? Então se veja como um empreendedor de verdade, mesmo antes de ter resultados financeiros expressivos. Você quer aprender um novo idioma? Diga a si mesmo, eu sou uma pessoa que aprende e se comunica em inglês ou em espanhol, seja lá qual for a língua. Quando você muda sua identidade, suas metas deixam de ser apenas sonhos distantes e passam a ser um reflexo natural de quem você é todos os dias. Afinal, objetivos podem falhar, mas identidades criam consistência. Outro ponto importante é você não querer abraçar o mundo de uma vez. Uma das maiores armadilhas quando falamos em produtividade e conquista de objetivos não é a preguiça nem a falta de talento, mas sim a tendência de querer abraçar o mundo de uma só vez. Muitas pessoas se perdem não porque não estão dispostas a trabalhar duro, mas porque tentam fazer tudo ao mesmo tempo e acabam sem energia, sem foco e sem resultados. Vivemos hoje em dia numa cultura que glorifica o multitarefa e a pressa. É comum ouvir alguém dizendo, estou fazendo um curso, abrindo um negócio, treinando para uma maratona e ainda tentando aprender inglês. A intenção pode até ser boa, mas o cérebro humano não foi feito para dividir a atenção entre tantos objetivos grandes de uma vez só. E qual é o resultado disso? Metas inacabadas, frustração e a sensação de que nada realmente avança. O segredo está em fazer menos, mas com muito mais qualidade. Isso não significa desistir dos seus sonhos, mas entender que existe um tempo certo para cada sonho. Imagine que você está construindo uma casa. Você não começa levantando todas as paredes ao mesmo tempo, nem tenta instalar o telhado sem antes ter os alicerces. Com os objetivos é a mesma coisa. Você precisa escolher quais são as prioridades do momento e dedicar energia a elas até que estejam sólidas, antes de passar para as próximas etapas. Uma regra prática e poderosa é trabalhar com ciclos de 90 dias. Ao invés de equilibrar 10 ou 15 metas de uma vez, defina 3 metas principais para os próximos 3 meses. 3 é o número ideal, é suficiente para você ter variedade e não cair na monotonia, mas ao mesmo tempo não é tanto que sobrecarregue sua mente e seu tempo. Imagine que se o seu objetivo final é se tornar financeiramente livre, você pode dividir isso em etapas. Nos primeiros 90 dias, a meta pode ser organizar suas finanças e quitar pequenas dívidas. No ciclo seguinte, começar a construir uma reserva de emergência e depois investir em fontes de renda extra. Se tentasse fazer tudo ao mesmo tempo, quitar dívidas, montar reserva, investir e ainda abrir um negócio, provavelmente se sentiria perdido e acabaria parando no meio do caminho e tudo daria errado. Outro ponto importante, quando você restringe seus objetivos, você também reduz a ansiedade. Nada mina mais a motivação do que olhar para uma lista interminável de metas e perceber que quase nenhuma sai do lugar. Mas quando você tem apenas 3 prioridades claras, cada pequena vitória se torna visível e aumenta a sua confiança.
É como avançar numa fase de um jogo, né? O progresso é tangível, você sente que está evoluindo e isso cria impulso para continuar. Portanto, aqui vai o conselho direto. Não tente abraçar o mundo. Defina 3 metas claras para os próximos 90 dias. Foque nelas com disciplina, finalize, colhe os resultados e só então avance para as próximas. Essa simplicidade pode ser desconfortável no começo, mas é justamente o que diferencia quem tenta de quem realmente chega lá. Bom, agora você já tem em suas mãos um arsenal de estratégias baseadas em evidências para alcançar suas metas. Aplique essas estratégias com determinação e disciplina e você vai se diferenciar da maioria que só sonha, mas não age. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para continuar recebendo os novos conteúdos, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que esteja precisando focar mais nos negócios ou na vida pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!